A gente estava na resposta do Lancelin a um questionamento do nosso querido Vitor sobre a relação, né, orgânica no desenvolvimento da mediunidade. E, na verdade, ele deixa claro para a gente que todo esse processo é tão complexo que não tem meios dele explicar para que a gente possa entender essa profundidade de tudo que está envolvido. E ele termina a resposta, nesse último parágrafo aqui, né? Em razão do exposto, gostaríamos de lembrar que a atividade mediúnica não se efetiva apenas por esse viés. O viés que ele se refere aqui é a relação orgânica, né, do encarnado com a mediunidade. Há outras injunções a serem levadas em conta para que se tenha uma visão mais alargada do sistema integrativo de energias mentais, a que denominamos mediunidade. Então ele deixa isso claramente, né, exposto, de que os nuances que envolvem a mediunidade são ainda muito fora da nossa capacidade de compreensão, de tão complexos que eles são. Mas aí, para começar o dia de hoje, alguém está disposto a ler? Então tá. Espera aí que eu tenho que desligar aqui tudo aqui para você ler. Olha tudo. Vai. A nossa afeição pelo estudo e prática da mediunidade se deve ao descontínuo promovido por Allan Kardec sobre o assunto. Aliás, aspectos infinitamente vastos no contexto da aprendizagem. Da aprendizagem doutrinária. Assim, mais uma vez indagamos: a melhor mensagem mediúnica parte de um médium ostensivo ou daquele que se vale de sua intuição consciente? Qual a de maior valor e a que nos merece todo crédito? Perguntou o Dr. Vitor. Lancelin responde: prezados trabalhadores do Cristo, a mediunidade, apesar das características atreladas ao encéfalo, é bem mais expansiva em sua singularidade do que se imagina. Um médium, não portador da faculdade ostensiva, mas favorecido pela intuição consciente, pode ser mais fiel à mensagem que transmite do que um médium ostensivo. A fidelidade deve ser compreendida em diversos parâmetros. E para nós espíritas, que almejamos o bem comum, a utilidade pedagógica da comunicação mediúnica é o principal fator, quer provenha de um médium ostensivo ou intuitivo. Silvio, deixa eu só fazer, Sani, só fazer um comentário, já que vai começar outra pergunta, porque é muito profundo esse aspecto do tipo, que a gente costuma imaginar que o médium ostensivo é sempre aquele que está com maior contato com o mundo maior. E aqui ele diz que não, né, que na verdade é aquele ser que, no fim das contas, é o ser que se desenvolve, né, que ele chama essa pedagogia da comunicação mediúnica, então aquele que se desenvolve na sua sintonia com o mundo maior é o que transmite a informação mais precisa, mais próxima do que o espírito ele está passando. E a gente vê isso muito com santos. Então existem, eu digo santos, mas qualquer ser evoluído, né, que eu coloquei eles porque muitos às vezes não têm aquela mediunidade ostensiva, mas eles
eles são verdadeiros instrumentos mediúnicos dos mais variados. Então, eu falei os santos porque eles não têm o conhecimento da mediunidade, então às vezes eles são até fechados a esse contato mediúnico, mas pelo processo do desenvolvimento, do amor, dessa evolução espiritual, eles se desenvolvem na sintonia com os mentores, com o mundo maior, e se tornam médiums que às vezes eles são mais fidedignos do que outros que trazem a mensagem. Então, trazendo ainda a questão do Kardec, é muito importante que cada médium, cada mensagem, ela seja muito bem analisada, seja estudada, refletida, ver quais são os pontos que percebe aquele padrão que vem do mundo maior, o que não procede, procurar outros médiuns para tentar confirmação, e aí criando aquela matriz que vem do mundo maior. Então esse é um ponto sempre muito importante, né, que não é acreditar completamente, mas também não ser completamente cético, tá? Como a figura que está ali refletindo e pensando naquela mensagem, quais são as informações, o que percebe que vem do mundo maior, o que pode ser determinadas interferências. Então esse é um ponto aqui que eu queria ressaltar, e esse aspecto que o Kardec coloca, né, que todos nós somos médios. Então, à medida que a gente vai evoluindo em nosso processo espiritual, cada vez mais nos tornamos melhores instrumentos. E é isso. E um aspecto que ele vai tocar aqui no final, né, da utilidade pedagógica, que é importante a gente ter consciência justamente do porquê a espiritualidade, muito entre aspas, né, perde tempo nos enviando mensagens. Elas são ensinamentos. Eles não mandam mensagens apenas para que a gente tenha a comprovação que o mundo espiritual existe. A intenção não é essa. A principal função das mensagens mediúnicas tem esse caráter pedagógico do ponto de vista de ensinamento, de conhecimento que estão sendo transmitidos. Então, tudo você tem que encarar como algo a ser aprendido através dessas comunicações. E isso nos leva à paciência que eles têm, porque a gente vai, ao longo de nossas vidas, a gente vai ter contato com inúmeras mensagens que, na essência, dizem as mesmas coisas. E eles não se cansam, com o mesmo carinho, com a mesma ternura, com a mesma paciência, eles repetem as lições através de espíritos diferentes, de médiuns diferentes. Eles continuam orientando, continuam enchendo a gente de possibilidades de discernir o caminho a seguir e o caminho a evitar. E mesmo que a gente, muitas vezes, arrume desculpas para não fazer o que a gente tem que fazer, eles não se irritam, eles não se chateiam, eles não se entristecem. Eles continuam com o mesmo amor e repetem a lição, e aguardam um momento que a gente se toque. Poxa, eu já ouvi isso algumas vezes. Acho que é hora de eu começar a praticar e deixar que eles me ensinem outra coisa, porque eles não perdem tempo nem eu. E assim que a gente vai seguindo. E Dr. Vitor prossegue. Concordamos perfeitamente com vossa interpretação de fidelidade doutrinária, referente às mensagens mediúnicas. A propósito, vez por outra, o movimento espírita registra o surgimento de comunicações não condizentes
com a ética doutrinária, nem com os princípios educativos úteis aos interesses evolutivos das criaturas. Mas sigamos em frente. A complexidade do fenômeno mediúnico é tão vasta que o espírito de André Luiz ditou ao saudoso médium Francisco Cândido Xavier um verdadeiro compêndio dedicado à análise percussiente da temática, com o sugestivo título de Mecanismos da Mediunidade, da Federação Espírita Brasileira. Assim, parece-nos providencial que o querido irmão nos forneça mais alguns esclarecimentos sobre a matéria em pauta. E aí Lancelin responde. Prossigamos mais um pouco. Quando analisada à luz do modelo terreno, a mediunidade se restringe às construções orgânicas. Entretanto, as interações mentoafetivas entre o sensitivo e a entidade espiritual têm um alcance impossível de ser dimensionado por intermédio de teorizações científicas, porquanto se sucedem em níveis vibracionais bem mais sutis do que aqueles derivados do metabolismo neuroencefálico. A essência de tal intercâmbio consubstancia em planos energéticos diferenciados. Por esta razão, quando o espírito se comunica por intermédio de um médium, ele interage magneticamente com o campo mental do sujeito em nível vibratório bastante elevado, impossível de ser avaliado com base nas conjecturas científicas. Diríamos, então, que a modulação vibratória é o agente primordial para determinar o grau de fidelidade da comunicação mediúnica. Sua intensidade é fator responsável pela sintonia adequada entre os campos mentais do médium e do espírito, é que denominamos campos energéticos vibráteis. Elegemos essa expressão como um termo explicativo para as angulações infinitas do universo mental. Tais campos magnéticos equivalem aos registros mentais nos quais se encontram armazenadas as informações provenientes de reencarnações passadas. São registros energéticos constituídos de informações vivas que se expandem e se comunicam. Quando se tem acesso mais direto a tais campos, costuma-se vivenciar de forma intensa algumas experiências de diferentes colorido afetivo, como se estivéssemos experimentando-as no presente. Dessa forma, inúmeros espíritos permanecem retidos a essas vibrações durante séculos, imersos no mesmo espaço-tempo, sem conseguir perceber além daquilo que vibra no campo energético ao qual se aferrou, por força do próprio pensamento, perturbado da angústia, do sentimento de culpa, da vilania a que se entregou. O ódio, o sofrimento moral e a angústia aprisionam. Só o amor liberta. Aí, doutor Vitor. Deixa eu só também fazer um comentário nessa parte. Gente, essa parte foi tão profunda, quando ele vai falar dos campos energéticos vibráteis, que é basicamente quase que a base do mentomagnetismo e desses estudos que estão sendo feitos, de que todo o corpo energético, um ponto muito importante para a gente compreender que ele se organiza, essa energia ela se organiza, e quando a energia ela se organiza, pelo menos na física, né, a gente chama de campos, né? Então um campo gravitacional é uma forma de organização de energia, tem energia nesse campo, né? Um campo magnético, quando tem no ímã, um campo elétrico, tem sempre energia armazenada em uma forma de energia organizada. Então, o campo energético, o corpo energético, ele é todo de energia organizada, são campos, e esses campos vibram. Então o fato dele vibrar, ele irradia, e ele também absorve. Então vem vibrações que repercutem nele. Ou então ele coloca aqui que o médium, né,
tem essa característica de o campo energético vibráteis mais, maior, mais ampliada, que é uma própria característica que eles preparam isso, e aí ele vem com essa característica, né, que eles chamam ali, um pouquinho acima, de modulação. Ele tem essa característica de se modular. Todo o processo mediúnico tem a ver com essa modulação, que é um processo de sintonia. No campo espiritual, tudo ocorre por sintonia. E aí ele vem colocando essa parte das experiências do passado, que é impressionante, porque esses nossos corpos energéticos, eles têm armazenados ali informações, vivências, e se o ser ele entra em contato ali, a sua percepção, entrando em sintonia, é como se ele realmente estivesse vivenciando aquilo no presente, ele está ali vivenciando, né? Então ele coloca aqui, é como se ele estivesse realmente ali, ele coloca ali, né? Costuma-se vivenciar forma intensa algumas experiências diferentes, de diferente colorido afetivo, como se estivéssemos experimentando-as no presente. Então o ser, ele fica ali. E algumas de nossas vivências do passado, elas são tão fortes que o ser, ele fica preso. A gente está aqui, mas fica meio que repercutindo lá. Então, aquilo vem, aquelas experiências, aquelas sensações, às vezes são angustiantes, são traumáticas, e que necessitam ser curadas, né, ser acolhidas e serem curadas. E quando o ser, ele desencarna, que ele perde essa estrutura física, muito facilmente ele entra em sintonia com aqueles campos que ficaram vibrando, que ele entra em sintonia e fica preso no espaço-tempo, né? Então tem seres que ficam ali na época de Roma, estão lá, estão vivenciando lá, porque eles estão naquele espaço-tempo que é muito forte no ser dele. Então ele fica preso, fica ali, até ser despertado pelos processos internos, pelo mundo maior que vai conduzindo ele a sair desse ciclo. E para fechar, o aspecto mediúnico, isso a gente já viu, aqui ainda no volume 1, a gente já passou, que ele tem vem com canais que amplificam essa possibilidade de entrar em vivências passadas. Então, o médium, ela tem essa possibilidade. Por quê? Porque o fato dele acessar esses campos também facilita o processo de sintonia com espíritos, por exemplo, se ele vai ser um médium de incorporação, em trabalhos de desobsessão, por exemplo. Então, aquelas vivências do passado facilitam o processo da conexão, da incorporação com o espírito necessitado. Então, o mundo maior, ele realiza essa questão de sintonia em uma mecânica que a gente está muito além de conhecer. Mas esse parágrafo é muito, muito rico, sabe? A quantidade de informações deles. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Só rapidinho. Deixa eu só fazer uma pergunta. Diga. Não vai falar? Pode falar, depois eu falo. Esses campos vibracionais aí, quando eles vibram, eles produzem algum tipo de som que você escute, o que de repente os animais escutem, por isso que eles ficam às vezes parados assim com aquela cara de oi, e que tem vezes, às vezes eu vejo que tem alguns sons que eu escuto que ninguém tá escutando, só os cachorros e eu. Ou agora sou uma cachorra. Não sei se os campos vibracionais emitem sons, mas você pode estar ouvindo manifestações do mundo espiritual. Acho que essa tua pergunta tá no meio das questões que estão fora da nossa capacidade de compreensão. Ok. Não sei o que o Ismael pode falar sobre isso. É basicamente isso mesmo. É porque onda produz som, não? Isso, o som, ele é um tipo de onda que a gente chama que é uma onda de pressão, que é uma partícula do ar, ela bate em outra, que bate em outra, e aí gera uma onda de pressão. Porém, o que acontece? No plano espiritual, realmente tudo funciona por processos de vibrações, né? A energia, ela vibra, e o simples fato de vibrar, de oscilar, ela já emite energias próprias daquela oscilação. E o que acontece? A pessoa, o ser espiritual, ele capta aquela vibração espiritual. E aí o processo de percepção
ela se dá assim, ela acha que está vendo, ou ela acha que está escutando, que está sentindo, mas é tudo sintonia energética, que aí vem essa percepção como um som, como uma visualização, né? Então, quando a gente fala assim, vamos visualizar Jesus, não é que a gente está vendo assim com os olhos, a gente está entrando em sintonia, né? Tem um que vai ver a figura mesmo, outro vai só sentir a energia mesmo, porque é só um termo que a gente usa, mas tudo ali é sintonia energética, que uns vão sentir como um processo ali sinestésico, outro vai ver como uma visualização, outro vai escutar, mas é só vibrações espirituais. Então, quando um espírito ele vem e fala uma informação e a pessoa, um audiente, por exemplo, escuta, não é o som, onda de pressão material, é vibração e que ali vem conectado com a percepção de som. Como a figura de Joana d'Arc, né, que ficava escutando, e ela falava que escutava mesmo, mas ali era só uma percepção dessa conexão em campo espiritual. O que eu ia falar, né, que eu achei interessante, é que aqui ele coloca um ponto relacionado à mediunidade que eu mesmo, até recentemente, nunca tinha me tocado, que é a questão dos nossos próprios bolsões kármicos, das nossas memórias, né, impressas no nosso espírito, funcionarem como ligações mediúnicas. Né? A maioria das pessoas acha que mediunidade é só se comunicar com os espíritos ou elevados, dando mensagem, ou com espíritos inferiores que são trazidos por esses espíritos superiores. Né? E, na verdade, a nossa memória, né, criando as nossas sintonias, é fundamental nesse processo mediúnico. Né? E isso vem comprovar o fato de nós sermos médiuns na sua totalidade da palavra, independente da manifestação externa que nós possamos ter. Porque as nossas memórias em vigília ou durante o sono, ou em desdobramento, elas causam sintonias permanentes com aquilo que a gente já viveu, com os espíritos com os quais a gente tem contato. E a gente está, na verdade, mesmo sem perceber, sempre trocando informações, trocando sentimentos, percepções, sem que a gente se dê conta muitas vezes. E essa relação que ele fez dos campos vibráteis com as nossas memórias, eu achei assim uma elucidação muito interessante, muito importante, para que a gente possa começar a compreender a grandiosidade desse processo, que, como o Ismael chamou a atenção, é um processo que não deixa de ser irradiativo, mas é uma imensa vibração onde tudo vai se interconectando e vai gerando um aprendizado em todas as direções, em todos os sentidos. E Silvio, esse ponto que você colocou, a gente ligado, né, com os bolsões e os médios terem essa capacidade mais aflorada, também nos clareia o motivo de por que algumas pessoas elas vêm com mediunidade em um meio que sabe que vai ser muito difícil ela trabalhar mediunicamente, né? Então, às vezes, a gente acha assim, como é que é? Mas o médium não está trabalhando. E vem muitos médiums em locais que, em outras religiões ou em determinados processos que ela não vai trabalhar de uma maneira mais ostensiva. Mas por que ela vem? Porque quando fala que a mediunidade é uma bênção, porque é uma bênção porque os próprios mentores, junto com a pessoa, ela possibilita, já que ela vem com maior percepção, com maior capacidade de se modular nesses bolsões kármicos, e então realiza durante a vida verdadeiros trabalhos de curas desses bolsões. Quando a pessoa ela consegue se estruturar espiritualmente, busca um caminho espiritual, os mentores vão ligando com determinados bolsões, vêm aquelas energias, aquelas dificuldades, e ali ele vai se trabalhando juntamente com os mentores,
vai entrando em sintonia com muitos espíritos daquelas vivências e vai sendo trabalhado. Então, a mediunidade, além desses trabalhos que muitos fazem, é o trabalho junto com os mentores, né? Então, os mentores, eles vão conduzindo a pessoa a entrando em sintonia com bolsões e realizando curas e processos que está ligado com a cura do planeta, né? Quando cura um bolsão desse, está curando muitos espíritos que também estão ligados àquele bolsão. Então, é um dos motivos que fala assim, mas a pessoa nasceu lá nos evangélicos e tem uma mediunidade tão ostensiva, ela não sabe. Ali está, junto com os mentores, sendo trabalhado, bolsões, né? Provavelmente em vida ela vai estar ligada com muitas pessoas que quer dizer, muito provável não, né? É quase certo que ela está ali junto com pessoas que vão entrar em sintonia com determinados bolsões, e aí ela está em um verdadeiro trabalho de cura, que é de cura interna e de cura para os outros, né? Que estão ligados a esses bolsões. E isso tudo que você falou, achei mais interessante ainda, porque um médium não extensivo pode entrar em contato com esses bolsões intimamente, sem nenhuma manifestação externa, e está exercendo a mediunidade na sua mais sublime plenitude, trabalhando, realizando curas, auxiliando o fim dessas relações mal construídas que causaram esse bolsão kármico, sem nenhuma exteriorização daquilo, né? E está sendo um médium fantástico sem que ninguém perceba. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito bonito. E por isso que todos nós somos médiuns. A espiritualidade vive dizendo isso, a gente vive lendo isso, e alguns ainda acham estranho essa afirmação porque não veem nada, não ouvem nada, não sentem nada, mas que a gente está sempre em contato com todos esses campos vibracionais ao nosso redor, que fazem parte, na verdade, de nós mesmos. E estamos sempre trocando informações e se auxiliando. Porque quando você entra em contato com um bolsão kármico, você não é um ser supremo levando bondade e ensinamentos. Vocês estão trocando informações, estão se perdoando mutuamente. E estão aprendendo uma convivência mais amorosa, podemos dizer até no dia a dia da nossa existência. E muitas vezes isso é feito de uma forma que não se exterioriza, que nós próprios não temos consciência plena disso. Então todos nós aqui somos não só dedicados trabalhadores, mas médiuns fantásticos, trabalhando em toda essa grandiosidade que envolve esse processo de transição planetária.